Boa noite, boa tarde, bom dia, no seu horário que você vai estar vendo isso, mas meu nome é Jonathan e eu estou aqui hoje para poder trazer uma palavra de esperança em meio a esse tempo difícil que nós estamos enfrentando. É certo que estamos nessa pandemia, não sabemos ao certo a origem, sabemos que veio de um país na Ásia, da China, mas não sabemos ao certo quanto vai acabar, não sabemos ao certo se vai acabar, e não sabemos ao certo como que vamos estar depois que acabar. Só sabemos que foi algo que veio repentinamente e mudou a vida de todos nós. Então, estou aqui hoje para poder trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Não sei como está o seu coração nessa pandemia, não sei como está o coração de quem está junto contigo, se alguém estiver vendo esse vídeo junto com você, mas eu, como cristão, me sinto na obrigação de trazer essa palavra de conforto, essa palavra de esperança, e espero que essa palavra consiga aliviar um pouco da tensão, um pouco da tristeza do seu coração, assim como o meu coração também está um pouco, digamos, aflito com a situação que nós estamos vivendo. E como cristão, eu creio muito na palavra do Senhor, eu creio totalmente, eu posso não ter vivido naquela época, mas eu acredito sim que foi escrita por homens instruídos pela mão de Deus. Você tem outra religião, tá? Eu não estou aqui para poder contestar a sua fé, eu não estou aqui para poder contestar o que você acredita, eu estou aqui simplesmente para poder te trazer uma palavra de ânimo, de acordo com aquilo que eu acredito. E eu vou ler aqui em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai até Zarefate, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscar, ele chamou e disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Bom, é algo tremendo, assim, possamos dizer. Por quê? Porque naquela época o povo de Israel estava sofrendo uma séria seca, um período de seca. Então, podemos assim dizer que é praticamente uma praga. Por quê? Porque se não há seca, não tem água nos rios, não tem agricultura. Obviamente, se não tem agricultura, não tem alimento, não tem como tirarmos o nosso sustento, tirarmos aquilo que a gente necessita. Se não tem, então não tem como o povo sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver, é sustentar a si mesmo e aos seus durante um período dificultoso. E se não tem agricultura, não tem como você conseguir se alimentar, não tem como você conseguir fonte para se sustentar. Então, não tendo isso, não tem como você conseguir trabalho, conseguir emprego, conseguir se manter nas coisas. É basicamente o que a gente está vivendo hoje em dia. Por quê? Porque, analisando a questão dessa pandemia que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? Geral, no mundo inteiro, o comércio está parado. Nós estamos vendo que a crise financeira está se instalando de uma forma cada vez mais agressiva. Nós estamos vendo que empregos estão sendo fechados, nós estamos vendo que pessoas estão sendo demitidas, nós estamos vendo que os mantimentos estão cada vez mais escassos e mais caros, nós estamos vendo que as pessoas estão entrando
em rebelião umas com as outras, porque elas não conseguem progredir no que elas deveriam, porque elas estão sem trabalho, estão sem emprego, estão sem esperança. Por quê? Porque elas conseguiam sair dos seus trabalhos, elas conseguiam levar uma vida normal, e essa pandemia, de uma hora para outra, de repente mudou tudo. Foi questão de menos de 5 meses, se a gente parar para analisar, de dezembro de 2019 até abril de 2020. Foram menos de 5 meses que mudou totalmente a rotina do mundo. E quando digo mudou totalmente, é que não teve nenhum local que não sofreu com o que está acontecendo atualmente. Foi um impacto tão grande, mas tão grande, que muitas pessoas não estão sabendo lidar, muitas pessoas não estão sabendo como vivenciar esse momento, muitas pessoas não estão sabendo como preparar o coração para aquilo que possa vir, porque muitas coisas ainda podem acontecer. Pode ser que essa pandemia dure muitos meses ainda, pode ser que ainda fique por mais tempo, pode ser que a gente ainda passe a sofrer muito mais, porque é algo que ainda estão estudando para ver se vão conseguir uma melhora. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ao homem não se sabe ao certo qual é o papel dele ainda aqui nesse mundo, de acordo com essa pandemia, porque ainda não se tem uma cura. Os seres humanos estão buscando uma cura, toda a humanidade está empenhada em buscar cura para um vírus, só que ninguém ainda tem um patamar certo, uma busca certa, algo que vai falar assim, não, a gente tem esse medicamento, e é esse medicamento exato aqui que a gente vai conseguir encontrar a cura. Não, ainda não tem ninguém que tenha a cura definitiva para essa doença. E isso nos deixa completamente perdidos, sem esperança, porque se a gente não tem a cura para algo que está mudando radicalmente o mundo, a gente não tem como ter esperança no futuro, que a gente vai conseguir ter um futuro. Por quê? Porque por mais que a doença ela consiga se alastrar, ela consiga mesmo que deixar as pessoas com vida, o rastro que ela está deixando está danificando muito mais do que se fosse, por exemplo, matando todo mundo. O mundo já passou por outras pandemias, o mundo já passou por outras doenças que já deixaram rastros muito maiores, só que essa está deixando todo mundo sem saber o que fazer, está deixando todo mundo sem saber como viver. Por quê? Porque nós tínhamos a nossa rotina, tínhamos o nosso entendimento, tínhamos a nossa vida. Hoje em dia nós não estamos tendo mais isso, nós estamos em casa, temos que ficar em casa, precisamos ficar em casa, e as pessoas às vezes se rebelam. Ah, mas eu vou ficar em casa porque eu não sei o que, eu preciso trabalhar, preciso me manter. Sim, todos precisamos fazer isso. Só que se não passar, não tem como. Porque não vai adiantar de nada você começar a trabalhar, você ficar doente, transmitir para sua família e deixar toda a sua família doente também, poder causar até alguns óbitos na sua casa. Não falo alguns, vou falar alguns porque nós não temos ciência de nada. Então o que eu venho transmitir para vocês nessa noite é: devemos buscar manter a tranquilidade em momentos difíceis. Porque a palavra, nessa passagem aqui, ela retrata do momento que o povo de Israel passou por uma seca de mais de 3 anos. E essa seca deixou o povo completamente sem esperança, e essa seca foi profetizada pelo profeta Elias. Se foi profetizada por Elias, quer dizer que o rei daquela época, no caso Acabe, ele estava buscando Elias para que Elias pudesse, de certa forma, profetizar para poder reverter, e revertendo passasse essa seca. Se Elias pudesse profetizar algo para passar a seca, como ele fez para poder secar, provavelmente Deus ouviria ele e passaria. Mas a promessa que Deus tinha era de ficar um bom tempo em seca para depois que passasse esse período, voltar a seca. Só que como Elias tinha profetizado e Elias estava na terra de Israel, então Elias também estava passando pela seca, Elias também estava passando pela dificuldade. No primeiro momento, Elias começou a ser alimentado pelos povos no deserto, fugindo do rei Acabe. Logo após isso, Deus manda através da sua palavra que ele vá até a cidade de Sarepta. E lá nessa cidade, teria uma mulher que alimentaria ele. E nós podemos dizer que essa mulher que alimentaria Elias somos nós no dia de hoje. Por quê? Porque hoje nossos recursos, na nossa própria casa, sim, estão escassos, estão curtos. Nós não sabemos como que nós iremos fazer. E Elias chegou
era um homem de Deus, era um homem que todo mundo tinha conhecimento, era um homem que todo o povo de Israel conhecia, temia, porque Elias era usado diretamente por Deus. E chegou até a mulher e falou: mulher, prepara para mim. Primeiramente ele chegou: mulher, traga para mim água para que eu possa beber, porque devido à caminhada que ele fez no deserto, ele estava com sede. Depois de beber aquela água, ele pediu à mulher para que trouxesse para ele um bolo. Só que, se a gente for para analisar a situação da seca, não havia mantimentos para poder se conseguir os materiais, para poder se fazer o bolo. Se não havia mantimentos, então provavelmente aquela mulher não teria mantimento em casa, ou teria muito pouco, como era o caso. Então Elias chegou para a mulher e disse: eu preciso que você prepare para mim um bolo. Então vá, prepara para mim esse bolo. A mulher: profeta, sei que és homem de Deus, sei que és homem de fé, só que eu não tenho material em casa para que eu possa fazer um bolo para o Senhor. Eu só tenho material para que eu possa fazer um bolo para mim e para meu filho, para que nós comamos e depois nós morramos. Estou catando esses cavacos, essas lenhas aqui, esses pequenos gravetos, para que eu possa fazer o bolo, para que eu possa comer junto com meu filho e morrer. A situação era tão desesperadora daquela mulher, tão desesperadora, que ela não tinha nem lenha em casa. Ela estava catando cavaco para poder conseguir fazer uma lenha e aí conseguir juntar lenha e aí poder fazer o bolo. Fazendo esse bolo, aí ela comeria junto com o filho e depois, uma certa hora a fome ia chegar, eles iam ficar com fome, iam ficar desesperados, sem alimento, e o corpo deles ia se desfalecer e eles viriam a morrer. Porém, o homem de Deus estava ali presente naquele momento. O homem que trazia a palavra de Deus, que trazia a esperança para o coração dele, estava presente. E ele disse assim: vá, prepara-te para mim, e logo após prepara para tu e para teu filho. Porque assim como Deus fala na palavra dele, não vai faltar nem o azeite na botija e nem a farinha na panela. E assim foi. Ela, de alguma forma, de algum modo, ela creu na palavra. Até porque o homem de Deus era... Até porque Elias, como homem de Deus, ele era bastante conhecido e as pessoas temiam a Elias. Então, de certa forma, pelo temor a Elias, porque ela sabia que Elias era um homem usado por Deus, ela foi e ela foi e atendeu a palavra do coração, atendeu a palavra no seu coração e preparou o bolo para Elias, preparou o bolo para o seu filho. E aquele mantimento, o azeite na botija, a farinha na panela, foi se rendendo. Ela foi preparando mais alimento, ela foi mantendo o profeta e mantendo a casa dela com aquele pequeno azeite e aquela pequena farinha. E ela foi mantendo, e ela passou esse período que o profeta estava lá. Ou seja, às vezes nós olhamos para a nossa condição, olhamos para o que nós temos e não sabemos o que vai se passar na frente. Nós não sabemos aquilo que Deus tem preparado para o nosso futuro. Nós não sabemos aquilo que Deus tem preparado para daqui a alguns momentos. Mas Deus sempre tem algo preparado para nos prover. Deus sempre tem alguém preparado para nos trazer uma palavra de direcionamento. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer da nossa vida, a não ser desistir, como aquela mulher estava fazendo. Ela ia preparar um bolo, ia comer o bolo, já desistindo de tudo. E comendo o bolo, desistindo de tudo, ela estava sem esperança, sem acreditar no futuro. Então, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o homem de Deus que chegou, que falou, que entregou a mensagem, ela foi, fez, e aquilo prorrogou a vida na casa dela. Aquilo prorrogou o mantimento que ela tinha. Aquilo prorrogou o que Deus tinha para a vida daquela mulher. Então, nós não sabemos o que Deus tem preparado para a humanidade depois. Nós só sabemos que para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que entregam seu coração de forma verdadeira a Deus, Deus tem algo preparado. Basta o quê? Que primeiramente nós observemos aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. E segundo, observando o que Deus fala, que nós possamos obedecer e seguir. Porque fazendo de acordo com o que Deus tem para os nossos corações, Deus há de prover o nosso futuro. Deus há de prover o nosso amanhã.
E isso é o que eu quero deixar para você hoje. Não, não deixe seu coração se abater pelas tristezas, não deixe seu coração se abater pela angústia, principalmente por estar parado em casa, por estar monótono a rotina que você está tendo, o que você está fazendo. Não se deixe levar, mas acalma o seu coração, espera, porque em algum momento, e Deus vai prover tudo até aquele devido momento, em algum momento Deus vai trazer uma palavra de direcionamento para a sua vida, uma palavra de direcionamento, uma palavra de provisão. Deus sempre proveu para o povo, Deus sempre direcionou o povo. Em momento algum Deus deixou o povo padecer, digamos, o pão. Então, acalma o coração, espera no Senhor, porque tudo, Deus tem um caminho preparado para nós em tudo, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na espiritual, tudo Deus tem algo preparado para nós. E é isso, pessoal. Desejo bom dia, boa tarde, boa noite a todos e espero que vocês possam levar essa palavra no coração de vocês. Eu não sou pregador, não sou missionário, mas é algo que eu senti no coração arder para trazer para vocês e que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma tremenda.